Boa noite, irmãos. Muito bom estar juntos nesse momento especial. Vamos juntos adorar o nosso Deus, cantar, louvar, expressar nossa alegria e nossa gratidão, com o intuito de preparar os nossos corações nesse momento especial da aula bíblica, escola bíblica. Vamos lá? Com os olhos fixos em Jesus. Em Jesus, não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura sua vida? Só Ele manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva a salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão, servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado. Então, que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão, servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado. Então, eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória irá. Como pode alguém conservar pura sua vida? Só Ele manter os olhos firmes no Senhor. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão, servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado. Então, que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão, servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado. Então, dia e noite, cantos de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Vai alcançar o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que bom ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Que bom ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, viva a verdade, não há ilusão. Vai alcançar o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender
Grandes coisas Deus tem feito, com gratidão vem aclamar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Sua vitória é completa, é tão leal em seu amar. E ao som de instrumentos vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Deus é nossa esperança, Deus é nossa esperança. Sua mão vem nos salvar e com toda a confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Olá, irmãos, boa noite. Aqui é o André. Essa é a nossa segunda aula da Escola Bíblica de forma online, né? E como eu coloquei na programação de vocês, nós teremos as canções, né? Que já aconteceu com o nosso irmão Fábio. Vou falar agora um pouco sobre a programação. No começo do ano, quando a gente iniciou a Escola Bíblica, eu quis fazer uma sequência de estudos, né? Uma sequência de estudo que fizesse uma análise dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós íamos fazer uma explanação sobre todos eles, os principais pontos e histórias importantes que a gente tem nesses livros e que a importância deles também no restante da Bíblia e da história da igreja, tá? Só que, como nós estamos numa situação um pouco diferenciada, eu achei oportuno a gente tocar em alguns assuntos que às vezes são deixados de lado, são tirados de alguns púlpitos de algumas igrejas, né? E eu entendo que esse assunto ele é relevante e importante porque era também um dos temas centrais das pregações da igreja do primeiro século, que é o estudo sobre escatologia, tá? O que vem a ser o estudo sobre escatologia? É o estudo que fala sobre os acontecimentos do fim, né? As coisas que vão acontecer e que vão anteceder a volta de Jesus, que é o que todo cristão deve ter expectativa, né? Todo verdadeiro discípulo, ele espera, sim, a volta do seu mestre e ele apressa isso no coração dele, né? Embora esse tema seja um tema, né, que deveria ser uma coisa recorrente, né? Ou seja, deveria se pregar sempre sobre ele, para que o nosso coração fosse sendo cuidado, ele é tirado de alguns púlpitos, de algumas igrejas e muitas pessoas não gostam do assunto. Para ser bem sincero, eu creio que inclusive dentro da nossa igreja, alguns irmãos não gostam de falar sobre esses assuntos, né? Sobre o que vai acontecer no fim, como que a gente tem que se preparar para isso, né? Eu não sei qual é a preocupação, não sei, talvez tenha algum medo, né? Ou sei lá, não sei bem o que é. Porém, esse assunto ele é bom, é importante falar sobre ele, porque ele nos leva a fazer reflexões que normalmente a gente não faz, né? Então, olha só, por que eu estou falando desse assunto agora? Porque o ambiente, ele favorece, né? Quando a gente ouve falar de guerras, como aconteceu aquela guerra no Golfo, né? Quando a gente ouve falar de um terremoto muito grande, algum sinal no céu que chamou atenção, e pandemia, como a que está acontecendo agora, esses assuntos eles voltam a ser notícia, a ser
temas de pregações, né? Então, por isso que eu achei importante e relevante a gente tocar no assunto, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, em que o Senhor permite que eu possa compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem me inspirado a falar para essa igreja, para cada irmão. Obrigado porque é uma alegria para mim poder compartilhar dessas coisas. Peço ao Senhor que Teu Espírito Santo, Pai, proteja a sã doutrina, que não haja enganos, Pai, na minha fala, e que apenas sejam ensinos para edificar a Tua igreja, alimentar os irmãos e fortalecer a fé de cada um, Pai. Que o Senhor esteja à frente dessa aula e que o Teu nome seja glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E para nós entrarmos nesse assunto hoje, eu gostaria de falar sobre dois tipos de pessoas que não são bons quando se trata do assunto da volta de Jesus, tá? O primeiro que não é bom, né, é aquelas pessoas que são oportunistas, né? Ou seja, para eles tudo é motivo, tudo é cumprimento da profecia, a toda hora Jesus vai voltar, né? Esse tipo de pessoas, eles são alarmistas, né? E muitas vezes eles erram e acabam difamando, desanimando algumas pessoas, né? Isso acontece muito no meio evangélico, né? As pessoas dizem que ouviu uma mensagem, que alguém revelou, Deus revelou para eles tal coisa, que vai ter um acontecimento esplêndido, né? Alguma coisa que vai chamar a atenção. Algumas pessoas, porque são levadas, né, a acreditar nesse tipo de coisa, acaba ficando tenso, preocupado. No final das contas não acontece o que essas pessoas falam que ia acontecer e as pessoas começam a criar um certo desânimo em relação a isso. Então não é bom você ser uma pessoa que para você tudo é o fim dos tempos, tudo é a volta de Jesus chegando, né? Tudo que acontece, por exemplo, explodiu uma bomba lá nos Estados Unidos, pronto, é o fim do mundo. Teve um terremoto um pouco mais abrangente numa determinada região do planeta, pronto, é o fim do mundo, né? Esses sinais, eles foram explicados por Jesus que eles iriam acontecer mesmo, mas que ainda não seria o fim, tá? Nós vamos ler esse trecho, fazer uma explanação de Mateus 24 para nos ajudar. O outro tipo de pessoa que não é bom também é o outro extremo, né? Então, enquanto para ele tudo é o fim dos tempos, tudo é a volta de Jesus, qualquer coisa que acontece já é o Apocalipse, o outro extremo seria aqueles que não, André, você está enganado, né? Isso não vai acontecer agora não, vai ser daqui a 200 anos, como eu já ouvi alguns falarem, né? Esse também é preocupante. Por quê? Porque ele está desprezando os sinais, né, dos tempos, menosprezando o cumprimento de profecias, né? Então, nenhum dos dois é bom, tá bom? O que seria bom? Que tipo de pessoa, que tipo de atitude é recomendável? É o que Jesus ensina, que seria você ter uma atitude de vigiar, ser um vigilante, né, dos sinais, acompanhar o acontecimento desses sinais e com base no que, né? Como que a gente pode fazer essa vigília, né? Ou seja, como é que a gente pode estar preparado, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, se alguém te fizesse uma pergunta, como é que eu posso estar preparado para os tempos do fim? Como é que uma pessoa, um verdadeiro discípulo, o que ele deve fazer para estar preparado? Bom, para você estar preparado, você precisa seguir os conselhos do nosso mestre, que é Jesus Cristo, né? Seguindo os conselhos dele, você estará preparado. E como é que a gente segue os conselhos de Jesus? É óbvio, né? A gente precisa conhecer o que ele deixou para a gente escrito a respeito desse assunto, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora é analisar um pouco o capítulo 24 de Mateus, que é um apocalipse ali no Evangelho, né? É um pequeno trecho do Apocalipse. Ele é relatado pelo próprio Jesus. A gente vai fazer algumas análises
nesse capítulo, passar por algumas escrituras que vão apoiar as escrituras desse capítulo 24, tá bom? E guardar a sua mente e o seu coração, né? A mente por quê? Porque a gente precisa vigiar. E o coração, porque a gente não pode ser enganado, tá bom? Então vamos ler lá o capítulo 24 de Mateus e fazer uma análise. Mateus, capítulo 24. Aqui em Mateus capítulo 24, eu vou ler alguns trechos, eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, porque eu vou ter que fazer algumas paradas, tá bom? Então, começando no versículo 1 do capítulo 24, diz assim, ó, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isto? Perguntou Jesus, né? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Do fim dos tempos, está aqui, né? Então, observe que tem mais de uma pergunta aqui, né? A gente poderia dizer que tem, na verdade, duas pelo menos tem, e poderia ser abrangente para ser até 3 perguntas, né? A primeira pergunta é, Jesus, ele estava falando sobre o quê? Sobre o Templo de Jerusalém. Ele olhou as construções do templo e falou assim, ó, vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E lógico, né? Isso assustou os discípulos de Jesus e provavelmente alguns deles ficaram com isso na cabeça ao ponto de, na hora que eles estavam a sós com Jesus, sentado lá no Monte das Oliveiras, eles vieram até Jesus e perguntou, Jesus, quando é que vão acontecer essas coisas? Que coisas? Essas que ele acabou de falar, né? A destruição do templo de Jerusalém. E aí, eles fizeram mais uma pergunta. Ele falou, qual será também o sinal da sua vinda e o fim dos tempos? Então, também sobre o cumprimento dessa profecia, né, do que ele mencionou sobre que o templo não ficaria pedra sobre pedra, eu queria só falar um trechinho da história que narra o seguinte. Um historiador chamado Flávio Joséfo se tornou um cidadão romano, né? Esse Flávio Joséfo, ele narrou a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, se cumprindo o que Jesus acabara de mencionar para os apóstolos, né? Ele falou assim, ó, tá vendo esse templo que vocês estão vendo? Não ficará pedra sobre pedra, né? Então, no ano 70, esse historiador Flávio Joséfo, ele narra em detalhes como foi a destruição do templo, que realmente não ficou pedra sobre pedra, tá bom? Então, essa profecia que Jesus mencionou para eles foi cumprida naquela época, que faz parte da primeira pergunta que os apóstolos fizeram. Vamos separar assim, ó, pelo menos 2 perguntas. A primeira é, quando que seria a destruição do templo que Jesus havia falado? E a segunda, qual seria o sinal da vinda dele e do fim dos tempos? Vamos deixar em 2 perguntas então. A primeira resposta de Jesus é cuidado. E por que ele fala cuidado? Que ninguém os engane, está no versículo 4. Então olha só, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, né? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, você sabe por que ele diz que enganarão a muitos? Porque muitas pessoas, elas não leem a Bíblia, elas não procuram saber sobre Jesus Cristo, não conhecem Jesus. Então as pessoas que não conhecem Jesus, que não leem a palavra, não estão familiarizados com o ensino dele, vão ser alvos fáceis de engano, né? Porque se eles não leram, por exemplo, Mateus 24, vão ouvir alguém falar que é Jesus, aí vão ver de repente uma pessoa boa, uma pessoa que está
fazendo bem para a humanidade, que está unindo as nações. E essa pessoa se torna alguém bom. Ora, se é bom, quem é bom? Jesus é bom, né? Esses jargões religiosos o mundo sabe. Então, algumas pessoas vão ser enganadas. Falam, olha, Jesus voltou. Como já ouvi, quando eu era do mundo religioso, alguém dizer que será que Jesus já não voltou e não está por aqui, né, sofrendo novamente, e a gente não está se importando com ele? Eu já ouvi isso no meu trabalho, né? Gente achando que existe a possibilidade de Jesus já ter voltado e estar sofrendo pelo mundo. Isso demonstra um grande desconhecimento da palavra. Por isso que Jesus está falando, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão dizendo, né, no nome dele, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá? Mas ele deixou os sinais claros para que aqueles que são discípulos verdadeiros de Jesus Cristo não serão enganados. Nós vamos passar aqui por esses trechos e vocês vão ver, tá bom? Então, a primeira resposta de Jesus, cuidado, que ninguém os engane. Aí no versículo 6, Jesus diz assim, ó, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso já aconteceu e ainda está acontecendo, ok? Então, isso daí não pode ser assim, um rumor de guerra. É um sinal. Já aconteceu e continua acontecendo. Essas coisas, ele falou assim, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, tá? Nesse trecho aqui, em outros evangelhos, como Marcos e especialmente Lucas, no evangelho de Lucas fala de pestes também. Então, peste seria coisas do tipo essa pandemia que acontece hoje, tá? Então, haverá fomes, né? Terremotos em vários lugares. Então, fome ocorre faz muito tempo, terremoto ocorre faz muito tempo. E no versículo 8 tem uma coisa curiosa. Ele fala assim, ó, tudo isso será o início das dores. Por que eu chamo isso de curioso? Porque se nós formos na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo nos ajuda a entender este sinal, né, que Jesus está dando. Qual seria esse entendimento? Eu gostaria que a gente abrisse agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois a gente volta para Mateus, tá? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, nosso irmão Paulo, o apóstolo, ele fala o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, e ele está falando do fim, né? Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo que nenhum escaparão. Então, o que Paulo falou aqui? Então, Jesus fala que aqueles sinais que a gente acabou de ouvir, né? Terremotos, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, né? Eles seriam o início das dores. E aí Paulo fala sobre dores de parto e cita a mulher grávida. Que sinal é esse, irmãos? Funciona assim, ó. A mulher, quando ela está grávida, ela tem dores espaçadas por causa da gravidez. Então é uma dorzinha aqui, outra ali, até que vai se aproximando de nascer o filho. Então entenda o que significa isso, né? Quando se aproxima do momento do filho nascer, as dores do parto elas se tornam mais frequentes e o intervalo diminui, entenderam? Então, quando a gente começar a observar que os sinais estão acontecendo com intervalos menores, né? E de forma que essas dores se tornam mais intensas, isso significa que está próximo do nascimento, ou seja, próximo da vinda da volta de Jesus, ou seja, a comparação é estar próximo da volta de Cristo, tá bom? Então esse é um sinal importante.
as dores, né, se intensificam e seus intervalos se tornam menores. Por exemplo, essa pandemia, nós poderíamos dizer que o coronavírus é o sinal que antecede a vinda de Cristo? Eu ficaria com a seguinte explicação para vocês. Em vez de a gente ficar pensando, né, que esse é o sinal, que o final do mundo já está na porta, né, é melhor você ficar com a ideia de que uma pandemia como essa é uma confirmação de que Jesus vai voltar, tá bom? Porque ela nada mais é do que uma intensificação dos sinais que Jesus mencionou, tá bom? No versículo 4 dessa mesma escritura, Paulo fala assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, vocês, irmãos, vocês estão vigiando, vocês estão prestando atenção nos sinais dos tempos, no cumprimento das profecias, e não estão sendo, né, entre outras palavras, os extremistas, que para eles tudo é o fim do mundo, tudo acontece agora, tudo acaba agora, toda hora, o tempo todo, e nem são os distraídos, despreocupados, que não dão importância aos sinais dos tempos. Ok? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 24. Então Jesus fala o seguinte, no versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quanto a esse trecho, né, que fala que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações, existe alguns teólogos que dizem que o evangelho já foi a todas as nações, outros que dizem que não, que ainda não chegou. Mas creio eu que somente Deus é capaz de nos informar, né, qual foi o momento que atingiu esse objetivo aqui, tá ok? Então eu não ficaria preocupado com isso. Do versículo 15 em diante já começa a falar de coisas futuras, né, um pouco mais adiante do que eles estavam vivendo. E esse capítulo 24 ele vai e volta em acontecimentos que iam ser próximos ao que Jesus estava falando e acontecimentos que iriam acontecer depois, no futuro, próximo da volta de Cristo. No versículo 15, Jesus diz o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, né, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus acabou de citar uma fonte de informação sobre os acontecimentos do fim, que é o livro de Daniel. Por isso que muitos estudiosos se dedicam a estudar o livro de Daniel, porque lá, no livro de Daniel, contém informações muito importantes a respeito dos acontecimentos do fim, tá ok? Então ele fala assim no versículo 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então olha só, o que Jesus está falando é o seguinte: quando acontecer o sacrilégio terrível, quando acontecer a tribulação terrível, não há o que fazer, não tem para onde correr. Neste momento da tribulação terrível, aqueles que são verdadeiros discípulos vão continuar esperando o seu Cristo, né, o seu nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Então, se você estiver passando pela tribulação,
não tem para onde correr. A gente tem o nosso protetor, nosso Salvador, que é Deus, que vai nos livrar da morte, né? Nós temos Deus, né? Que é por nós. Então, essa é a sua esperança. E não em achar que você vai sobreviver a uma tribulação como essa, fugindo para um lugar ou indo para o outro, né? No versículo 23 diz assim, ó, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, isso não é brincadeira, irmãos. É um alerta de Jesus muito importante. Ele está dizendo o seguinte: os sinais vão chamar tanto a atenção que até os eleitos podem ser enganados, tá? E quem é que não vai ser enganado? Quem é que vai estar preparado? Aquele que seguir a instrução do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Por que ele não vai deixar a gente ser enganado? Porque o que vai acontecer na volta de Jesus é ele vai realizar um sinal que só ele, que tem os atributos de Deus, o Todo-Poderoso, pode realizar. Que qual é? Você quer ver um exemplo? Jesus está falando assim, ó, se alguém disser ele está ali, significa que ele está num lugar. Se alguém disser ele está lá, também é um lugar. Por quê? Porque ninguém consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo a não ser Deus. Lembra? Onisciência, onipresença e onipotência são atributos exclusivos do nosso Deus. E no momento que ele voltar, ele não vai voltar na China, não vai voltar nos Estados Unidos, não vai voltar no Brasil. O que a Bíblia fala é uma outra coisa. Ele vai aplicar um dos atributos que somente o nosso Deus tem, o Todo-Poderoso, que é onipresença. Vai estar na presença de todos, em todos os lugares, ao mesmo tempo. E ninguém pode fazer isso. Logo, aqueles que são vigilantes, né, que são discípulos de Jesus Cristo, não serão enganados. Por quê? Jesus não está aqui, nem lá, nem acolá. Quando ele voltar, todos verão. É o que fala na sequência aqui, né? Diz assim, ó, versículo 25. Vejam que os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Uma outra coisa importante que Jesus fala aqui, ó, ele está dizendo o seguinte no versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha que interessante, ele está dizendo o seguinte, o abutre, irmãos, ele é um animal que não caça. O que ele faz? Ele aproveita o trabalho de outro. Ele aproveita a caça de outro e tira proveito disso, né? É um abutre. Então, o que é mais provável aqui é Jesus nos ensinando que outros vão usufruir do nome de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez nesse mundo, que ninguém foi capaz de fazer, né? Então, alguns vão aproveitar disso para enganar a muitos. Então, ele está falando assim, ó, são abutres. Eles estão roubando o nome do nosso Santo Senhor Jesus Cristo, aquele único, o único, que tem todo o mérito. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele nota, falou, está roubando a honra do meu Cristo, do meu Senhor. Então, quem é? É um abutre, né? Eles estão rodeando um cadáver. Provavelmente é alguém morto espiritualmente que não tem a palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no versículo 29 é o sinal que vai mostrar para a gente o que só Deus pode fazer, né? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, então, após acontecer a tribulação, e aí eu vou explicar para vocês o que pode acontecer numa tribulação como essa mencionada na Bíblia. Pode acontecer um caos total, né? De maneira que o mundo entre num caos tão grande que ele seja destruído, né? A Bíblia fala sobre uma escuridão total. E é aí que entra essa parte interessante. Olha só, versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então olha só, todos verão ao mesmo tempo a volta de Jesus sobre as nuvens, ou seja, vai escurecer. Imagina que não temos mais nem a luz da lua, nem a luz do sol. A única luz que vai se ver é o brilho do nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. Então só Ele vai brilhar, retornando para a terra para fazer o julgamento final, né? Para finalizar tudo e fazer a colheita daqueles que são seus verdadeiros discípulos. Amém, irmãos? Então, isso vai acontecer aonde? Lá na China? Isso vai acontecer na Alemanha? Vai acontecer no Brasil? Vai acontecer na Espanha, né? Ou em Roma, ou na Itália, né? O que a Bíblia está ensinando é todas as nações verão. Quando? Ao mesmo tempo, a volta do nosso Senhor. Amém? Então, ele fala no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande poder. Em versículo 31, diz assim, ó, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então é isso que Jesus está ensinando para nós. Um atributo de Deus vai ser aplicado no retorno final. Então, enquanto isso não acontecer, nenhum outro sinal é o sinal da volta de Cristo. E nós podemos ficar tranquilos porque a gente está vigiando isso, né? Então, vamos ficar por aqui, tá bom? Eu queria deixar o espírito, né, dessa aula para nós, como igreja. Então, o espírito seria o seguinte: como que eu tenho que estar preparado para o fim de todas as coisas, né? O fim dos tempos? Não ter a atitude de ficar acreditando em tudo que falam para você, especialmente esse pessoal que fica com esses jargões religiosos, dizendo que tudo é o fim, agora é o fim. Explodiu uma coisa ali, é o fim. Aconteceu a pandemia, é o fim de tudo. Não podemos ficar trocando mensagem, enviando mensagem. Isso desonra o nome de Deus, porque se alguém fala que vai acontecer alguma coisa e não acontece, você provoca na pessoa que recebeu aquela mensagem um desânimo, né? Eu falo, tá vendo? Nada acontece, esse pessoal não sabe o que está falando, é tudo mentira. E também nós não podemos cair no outro extremo, que é desprezar os sinais evidentes que estão acontecendo ao longo da história, tá? E o espírito eu preciso seguir os conselhos do meu Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Então, se a gente pega a Bíblia, mantém a nossa leitura, a nossa confiança em Deus, a gente não tem o que temer. Pelo contrário, a gente vai apressar a vinda de Jesus, sem deixar de fazer os nossos afazeres, de sermos excelentes nos nossos trabalhos, na escola, de continuar realizando os nossos planos, né, profissionais, mas sempre atento, sempre de olho e o coração em paz, né? Porque se Jesus volta, é melhor do que qualquer coisa, irmãos. É melhor do que qualquer sonho seu realizado aqui na Terra. É melhor do que a melhor profissão que você possa imaginar. Imagina assim, ó, eu estou sonhando, sei lá, em ser um ótimo profissional em tal área, eu que sou jovem. Se nesse intervalo, né, se nesse caminho que eu estou em busca disso, Jesus volta, não fica pensando que você não realizou o seu sonho. O seu maior sonho vai ser realizado, que é o mundo de justiça que Jesus vem para reinar. Amém? Então, eu queria finalizar com uma última escritura que fica em Apocalipse capítulo 22. Os últimos 2 versículos dizem o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. E João, né, ele responde: amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, esse é o coração, né? Vem mesmo, Jesus. Vem mesmo.
eu aguardo a sua vinda, né? Eu espero por ela, eu espero pelo reino de justiça e poder, o verdadeiro reino de Deus. Amém? Irmãos, obrigado por ouvir, né, essa palavra. Quero dizer que eu vou continuar seguindo nessa linha, né? Para a gente aproveitar o momento, aproveitar o clima, né? Que às vezes chama atenção para esse assunto, e alertar vocês para terem o coração de olhem os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo, sigam esses conselhos, porque eles vão não só nos deixar preparados para a volta de Jesus e o fim dos tempos, como vai tranquilizar o nosso coração para que ele esteja no lugar certo, né? Eu falei há um tempo atrás com alguns irmãos nos tempos de parceria que eu tive com eles, que se você ouve, sei lá, se você está numa situação como essa, né? E você fica muito triste, significa que você não está olhando o mundo sob a perspectiva de Deus, de Jesus Cristo, né? Se você estiver olhando o mundo sob a perspectiva de Deus, você vai olhar, nossa, que acontecimento incrível, né? Olha, essa pandemia parou o mundo. Então você vai olhar e falar assim, ó, realmente Deus existe, Ele sabe o que faz e a volta dele deve estar próxima. Agora, se eu fico muito triste, puxa, eu não vou conseguir realizar meus sonhos, essa pandemia vai atrapalhar os empregos, vai tornar o mundo mais pobre, significa que a gente está com o coração no lugar errado, né? E nosso coração deve ser, enquanto eu estiver aqui, eu dou o meu melhor, mas sempre entendendo que eu aguardo a vinda do meu Rei, do meu Senhor, que é Jesus Cristo, porque é muito melhor. Amém? Fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Domingo teremos nosso culto às 10 da manhã, tá bom? Até mais, irmãos.